Ambulante, um programa organizado por 2 grupos de pesquisa, o FIUGEM, que é Filosofia, Cultura e Educação, e o NEPEI, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância. Esses 2 grupos uniram esforços para organizar essa série de encontros com o objetivo de colocar em cena temas de interesse público que tenham em comum a discussão sobre educação, considerada como direito universal, culturas, infâncias, juventudes, direitos humanos, relações de gênero, sexualidades, relações étnico-raciais, interseccionalidade, educação infantil, políticas, ensino de filosofia, entre outros. Participam desses encontros pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de graduação, pós-graduação, professores e professoras do ensino superior, assistentes sociais, professoras da educação básica da rede pública. A escolha da metáfora tremulante sugere algo em movimento, mas não só como uma bandeira, como um objeto físico, mas um movimento de pensamento, um movimento contínuo, um movimento que tem ritmos diferentes, que tem compreensões diferentes e que se entrelaçam, né? Conversas tremulantes são aquelas que não se satisfazem com respostas, mas abrem-se para perguntas. Hoje, nossas convidadas vão falar de gênero, infâncias e maternidades, temas muito caros e que se que eu quero abrir a nossa conversa pedindo a todos e todas que nos ajudem na luta pela aprovação do Fundeb, que começou agora há pouco a ser discutido, e fazendo a defesa dele da forma como ele foi apresentado pela deputada Dorinha Rezende, levantando a hashtag Vota Fundeb, Fundeb para valer, fazendo pressão com os deputados. Também eu quero dizer que eu lamento profundamente as mortes de crianças e de mulheres grávidas no Brasil. Até 30 de maio, haviam morrido 141 crianças e adolescentes de Covid. E até 18 de julho, 124 gestantes ou no puerpério morreram em decorrência da Covid. Aqui, nem as mulheres nem as crianças estão sendo cuidadas. Em especial as mulheres e crianças negras, pobres, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Além das crianças mortas pela Covid, outras morrem pela negligência, pela violência, pela fome, pelo descaso. Quando um país não cuida das suas crianças e das suas mulheres, é um sinal de barbárie. Apesar de algumas conquistas, né, decorrentes do movimento das mulheres, nós ainda estamos muito longe de construir direitos seguros para as mulheres e para as crianças. Esse momento é um sinal que estamos nos distanciando do humano e da humanidade. Estamos nos distanciando da vida e da defesa da vida, e essa é uma decisão política. Por outro lado, também eu gostaria de dizer que se observa um intenso movimento, em especial da educação pública, que ainda é invisível, sendo protagonizado por uma maioria de mulheres e crianças que estão buscando formas alternativas de continuidade da formação das crianças, criando modos de encontro, alternativas não convencionais, feitas de forma artesanal, como uma estratégia para estar junto e para cuidar. São as mulheres e as crianças que são protagonistas dessa ação. São mulheres que muitas vezes não têm os recursos mínimos. E às vezes encontro no outro lado também mulheres e crianças com ainda menos condições e que tentam fazer o que sabem e o que podem por suas crianças. Mas apesar do esforço, essas mulheres são inalcançadas, tanto pelas políticas públicas, como pelos esforços que essas mulheres estão empreendendo. Tudo isso tem relação com o que nós vamos conversar hoje, nesse encontro.
As nossas convidadas de hoje são três. Louise da Silveira, licenciada em Letras, mestre em Geografia pela UFSM. Litiele Schitz, pedagoga e mestre em Educação pela UFSM, professora da Rede Pública Municipal de Santa Maria. Catiúcia Pletiscaites, licenciada em Serviço Social, servidora da Unipampa, mestre em Educação pela UFSM. E aqui eu quero fazer um agradecimento às intérpretes que estão colaborando hoje com o nosso trabalho. E muito obrigada às pessoas também que estão nos acompanhando e assistindo. Então, podem iniciar suas falas, as nossas convidadas, espero que todos possam usufruir desse encontro. Então, conforme foi combinado, ficou para mim a missão de começar a introduzir o diálogo de hoje. E é um diálogo, peço que as colegas que estão comigo aqui, quando quiserem intervir na fala, se sintam bem à vontade. E que vocês, né, para não ficar só falando, porque eu falo muito. Daí, se eu me passar assim no tempo, pode fazer um sinalzinho assim que tá demais, que eu sei que tem que parar, tá? Então, a apresentação do currículo já foi feita. Eu sempre costumo dizer que ela não é tão importante quanto quem nós somos. Nós não somos os diplomas, nós não somos os títulos. Embora se viva hoje um momento de perseguição à ciência, e a gente tem que estar sempre demarcando o nosso lugar enquanto sujeito político, enquanto sujeito que pesquisa. Antes de mais nada, eu sou uma mulher preta. E eu gosto de falar isso sempre quando eu vou me comunicar, principalmente para acadêmicos, porque a academia ela causa um certo deslumbre, mas se nós não tivermos uma essência que leve essa pesquisa para a comunidade, o título ele não é tão relevante assim. Então eu começo falando sobre o que é gênero. Se a gente observar em 2008, aliás, em 2018, nas eleições presidenciais, se falava muito sobre esse debate de gênero e colocava gênero como algo pejorativo. O termo ele passou a ser perseguido, principalmente por fundamentalistas religiosos. Então a gente tem que pensar que o gênero, né, ele é diferente de sexo. Então tem uma definição da Anne Oakley que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: sexo é uma palavra que faz referência às diferenças biológicas entre machos e fêmeas. Gênero, pelo contrário, é um termo que remete à cultura. Ele diz respeito à classificação social em masculino e feminino. Deve-se admitir invariância do sexo, tanto quanto deve-se admitir a variabilidade do gênero. Bom, a gente sabe que esses estudos de gênero, eles começam a ganhar força, não só no mundo todo e aqui no Brasil, a partir da década de 50. E nós devemos isso principalmente ao feminismo, né, as sufragistas que já no final do século XIX já demonstravam uma insatisfação em não serem reconhecidas como sujeitos políticos. E aí, só lá no século XX, então, é que elas têm essa vitória, que é o direito ao voto. Então, os estudos de gênero, ele é uma categoria de análise que ganha força nas ciências sociais ali no final dos anos 50 e principalmente nos anos 70. Que, se a gente for analisar, é um momento de grande efervescência das minorias sociais. Eu não gosto desse termo minorias, né? Mas desses marginalizados sociais, gays, lésbicas, mulheres negras, homens negros, começa esses grupos, né, o movimento negro, eles começam a se intensificar nessas décadas
E não à toa isso também vai para dentro da academia, tá? Por isso que não dá para a gente descolar os estudos de gênero do movimento feminista. É bem importante a gente alencar isso, um estudo ao outro, tá? Bom, então entre o final das décadas de 70 e 80, as historiadoras feministas, principalmente as ligadas ao feminismo norte-americano, elas começam a particularizar, aliás, a problematizar as particularidades da essencialização da palavra mulher e das próprias pesquisas que elas desenvolviam. Como se esse fazer social, esse fazer científico, por mais que ele fosse feito por mulheres, ele continuava com um olhar masculino. E não é à toa, porque se a gente for pensar desde o início do pensamento humano, os grandes filósofos, os grandes cientistas, eles sempre foram ligados a figuras masculinas. Então, essas historiadoras, elas começam a problematizar que tinha alguma coisa de errada. E eu trago aqui a Joana Maria Pedro, porque ela é uma dessas mulheres que puxa essa discussão. Como é que se pensa, como é que se vai se falar numa episteme em que as mulheres ainda são descritas e não descrevem? Uma episteme onde o olhar é sempre essencializando a palavra mulher e a palavra homem, e a visão é sempre masculinizada em relação às coisas, aos movimentos sociais, à história da humanidade. É sempre um olhar muito masculino. E aí, no meio disso, norte-americanas como a Angela Davis e a Bell Hooks também entram com uma segunda problematização que, além desse problema de gênero, que deve ser revisto pela ciência e uma discussão a partir de um olhar de pesquisadoras mulheres, tem a questão interseccional também, porque daí o feminismo ele já não se presta mais como um movimento único. Ele tem as suas peculiaridades, dentre elas a interseccionalidade de raça e de classe. É um movimento que não contempla todas as mulheres, existem diferenças. E aí, dentro dessas discussões, gênero vai ganhando muita força, né? Principalmente nas ciências sociais, a gente sabe. Embora é preciso salientar que gênero seja um assunto interdisciplinar, que não deveria ser só debatido dentro das humanidades, deveria se expandir a todos os lugares, porque é principalmente um reconhecimento de que há uma diferenciação, e essa diferenciação ela é feita a partir de uma categoria binária, em que trata o masculino como superior ao feminino. Então a gente precisa desse reconhecimento para que daí sim, né, não aconteça equívocos como a tal da ideologia de gênero que eu vou falar mais adiante para vocês, tá? Bueno. Então, é nesse contexto de movimentos sociais, de marginalizados, tentando buscar a visibilidade enquanto sujeitos políticos, que então a Rowan Scott ela acaba escrevendo um famoso artigo dela que é Gênero, uma categoria útil de análise. E aí essa palavra gênero começa a embasar todos os estudos que problematizam essa diferenciação entre masculino e feminino. Até então não se falava, essa palavra gênero não era associado a isso. Então, a partir dos estudos da Rowan Scott e o artigo que ela publica em 1980, então vejam, estavam nessa luta para tentar organizar uma categoria de análise que mostrasse as fragilidades dessa sociedade patriarcal pensada por homens, mas ela só consegue verbalizar isso num artigo em 1980. Então foram passos muito
eu não diria lentos, né? Mas eu diria que gênero ainda é uma categoria muito jovem de análise se a gente for comparar com outras categorias que a gente estuda. Então, por estar nesse processo ainda de consolidação, é que, infelizmente, por tudo que se vive, por esse fascismo crescente, ele acabou caindo na marginalidade, né? Assim como outros termos, como comunista, socialista, também está nessa marginalidade discursiva. Bom, então, a partir dessa perspectiva levantada pela Scott, é possível entender que estudar gênero não significa negar diferenças sexuais e corporais entre homens e mulheres. Nós temos diferenças biológicas que nos caracterizam, né? Mas sim a gente saber que por essas características é que nós somos determinados. E essa determinação acaba produzindo hierarquias em que um gênero milenarmente se sobressai como superior ao outro. E esse gênero é o gênero masculino, e essas hierarquias é que geram, então, essa relação de dominação do masculino sobre o feminino. Eu não posso, né? Falei da Home Scott e eu não posso deixar de falar também da Judith Butler. Vocês sabem que a Judith Butler ela veio no Brasil bem no período eleitoral, acho que ela veio um pouco antes, e foi uma... Aí sim fizeram alguns pentecostais assim, fizeram uma balbúrdia no salão de atos onde ela foi se apresentar, e ela é uma figura muito diferente do que nós estamos habituadas, ela é uma figura bastante andrógina. Ela não, ela fala muito que gênero é performance e ela não performa nem o masculino e nem o feminino. Ela tenta ficar ali no meio, né? Então ela, como ela expõe então esse caráter performativo de gênero, ela questiona também, ela questiona que o sexo esteja ligado à biologia, né? Mas também questiona que gênero esteja só relacionado à cultura, porque ela chama a atenção que a gente não existe só, não existe o gênero masculino e o feminino, existem outros gêneros. E ela até afronta um pouco as feministas, né? Porque ela diz vocês conseguem problematizar a categoria para além de masculino e feminino? Vocês conseguem problematizar a opressão para além da opressão só aos corpos de quem é como vocês, mulheres, cis, heteronormativas, né? Será que consegue ir além disso quando vocês fazem as suas reivindicações em relação à pauta do feminismo? Então ela vem, né, com toda com todo esse contraponto, inclusive esse contraponto se estende a Simone de Beauvoir, né, que a gente sabe que ela escreve lá em 49, aliás, ela não escreve não, é publicado O Segundo Sexo, onde ela disse que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. E a Butler questiona isso, né? Quando você faz isso, você está só problematizando a questão cultural, dizendo que é uma construção né, em relação a corpos femininos e a corpos masculinos, mas você não problematiza além disso. Será que é só isso? Será que a sociedade está dividida só nisso? Então, e eu acho que uma das contribuições mais significativas que ela tem, a Butler, para esses estudos de gênero, é que ela fala muito dos corpos que importam, que são esses corpos cis heteronormativos, e os corpos que não importam, né? Que são os que ela fala, que ela chama de como corpos desviantes, que fogem dessa questão de masculino e feminino, mas que mesmo quem trabalha com gênero tem uma maior familiaridade em fazer as suas discussões sempre em cima desse binarismo, que é um binarismo que a gente, né, principalmente vocês que são educadoras, e tem muito mais educadoras
estão dentro da escola, vocês conseguem perceber que essas questões de gênero, né, o azul para menino, rosa para menina, o banheiro masculino, o banheiro feminino, isso vai ditando normas, e essas normas elas incidem nos corpos. E os corpos que não estão dentro desse padrão masculino e feminino, eles são naturalmente excluídos dentro do espaço escolar, não só por colegas, também por professores. Espero que não seja a realidade de vocês dentro dos lugares que vocês atuam, mas infelizmente isso é muito forte, tá? Por isso que é uma contradição se falar em ideologia de gênero dentro das escolas, por isso que isso é uma mentira. Se você não problematiza essa questão, se você não consegue ver além do masculino e do feminino, você não está promovendo a integração de todos os sujeitos que fazem parte do processo educacional. E isso tem que ser problematizado, porque daí começa aquelas mentiras, né, que estão induzindo a sexualidade das crianças como se tivessem ensinando uma homossexualidade, algo do gênero, algo que e relacionam essas barbaridades ao estudo de gênero. Justamente porque, como eu falei no início para vocês, são estudos que, dentro dessa sociedade fascista, estão se tornando cada vez mais marginais. Eu faço parte de um grande grupo de estudo de gênero do Brasil todo, que é Gênero em Geografia, e as primeiras verbas, as primeiras bolsas do CNPq a serem cortadas quando esse governo entrou foram as relacionadas ao estudo de gênero. Então, eventos já foram cancelados, verbas não foram aprovadas e os nossos trabalhos se tornaram marginais e perseguidos. Nós já não somos figuras benquistas dentro da academia, mas com essa ascensão fascista a coisa piorou muito. E é preciso a gente falar disso porque existe um certo preconceito dentro da própria academia, e esse preconceito ele está ativamente relacionado a uma falta de entendimento ao que é gênero. E sempre as pessoas colocam o gênero, né, com uma carapuça de sexualidade, quando a gente sabe que é muito mais do que isso. Eu tentei falar em 15 minutos, eu espero que eu não tenha ultrapassado tanto, mas era essa contribuição que eu tinha para falar sobre gênero. Muito obrigada. Boa noite, me chamo Lichelle, então como a professora ele fez a minha apresentação inicial, não vou fazer a mesma coisa. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante e que ainda tem pouco espaço para ser discutido. Eu vou falar um pouco sobre as infâncias e ressaltando bastante a defesa do meu mestrado em educação. Eu defendi faz pouco tempo e a temática de pesquisa foi sobre as questões de gênero e educação infantil, tendo como objetivo compreender como as crianças pequenas percebem as questões de gênero através das suas interações e brincadeiras. A pesquisa ela foi realizada com 16 crianças de 4 e 5 anos, sendo 5 crianças e 11 meninos. Realizei a pesquisa numa escola do município de Santa Maria. Foram 3 meses de observação participante, o qual fiquei inserida no contexto de educação, observando as crianças nas suas interações e brincadeiras. Se a gente for perceber, que vem junto com a fala da Luíse, desde muito cedo, ou até mesmo antes do nascimento, as crianças já estão submersas às questões de gênero. Quem aqui nunca foi num chá de bebê ou se deparou com um cenário todo rosa, se a bebê esperado for do sexo feminino, ou todo azul, se o bebê esperado for do sexo masculino? O problema, eu ressalto que o problema não está nas cores, mas sim as expectativas e atributos que se somam a eles. Por exemplo, no mundo rosa, encontra-se panelinhas, bonecas, casinhas, tudo isso com a intenção de que as meninas sejam boas cozinheiras,
cuidadoras e boas donas de casa quando crescer. Já para o mundo azul, encontramos artigos como carrinho, ferramentas, super-heróis, pois espera-se que os meninos, quando crescerem, sejam os provadores da casa, os que protegem as famílias, entre outros. Então, como a Luísa falou, né, eu vou falar um pouquinho rapidamente do conceito de gênero, que ele está diretamente ligado ao movimento feminista e auxilia na compreensão, então, dos aspectos históricos e sociais da diferença entre homens e mulheres, tendo como referência a diferença biológica. Eu ressalto também que esse modo de compreender o homem e a mulher, ele diferencia dependendo da cultura e dos momentos históricos. Por exemplo, o nosso entendimento sobre o que é mulher é diferente do entendimento do que é uma mulher na Índia, por exemplo. Experiências sobre o corpo e gênero são vivenciadas desde muito cedo pelas crianças. Então, a todo momento, seja no âmbito escolar, no âmbito familiar, na sociedade, as crianças estão experienciando questões sobre corpo e gênero. O desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado auxiliou para pensar no processo de construção. Como que essas questões de gênero e estereótipos estão sendo experienciadas e percebidas pelas crianças pequenas, principalmente, então, dentro do ambiente escolar. E também como refletir como que a educação das crianças pequenas vem sendo realizada nos diferentes contextos. A todo momento, as crianças estão submetidas a diferentes separações, comparações, seja durante as atividades do dia a dia, nas cores, nos brinquedos, na forma como se espera que meninas e meninos se comportam. E também no que é esperado. Se espera-se que a menina seja de um modo e o menino seja de outro. Durante as observações realizadas na minha pesquisa do mestrado, foi possível perceber, em alguns momentos, resistência por parte das crianças. Os meninos tinham resistência no início, lá nas minhas primeiras observações, para brincarem com panelinhas, bonecas, e as meninas tinham resistência para brincar com carrinhos. Talvez por nunca terem tido a oportunidade de experienciar, ou talvez por serem socialmente receoso um menino brincar de boneca, por ser coisa de menininha. O título da minha dissertação, Nunca Peguei um Menino no Colo, é parte da fala de uma criança. Nesse dia, né, eu organizei, juntamente com a professora regente da turma, um ambiente com bonecas, fraldas, roupinhas, banheiras, para que as crianças pudessem explorar. Ao observar que os meninos não estavam participando, não estavam nem com interesse pelo espaço organizado, eu pego uma boneca no colo e ressalto que o meu nenê estava chorando muito e que ele estava sentindo falta de um colo de papai. E se teria algum menino na sala disposto, né, para brincar, para dar colo para minha nenê. E o menino se prontifica dizendo: eu até posso te ajudar, prof, mas nunca peguei o nenê no colo. Ao refletir sobre isso, me pergunto: qual a percepção de cuidado que esse menino tem? Será que ele nunca viu o pai ou um homem com o nenê no colo? Será que a frase que ele proferiu era apenas uma estratégia para que pudesse ser autorizado a brincar de boneca? Não saberemos. O que sabemos é que as questões de gênero ainda são percebidas como algo ruim. No entanto, discutir a temática possibilita uma educação mais igualitária entre meninos e meninas. Não é necessário ter um dia específico, por exemplo, hoje vou trabalhar as questões de gênero na minha turma, mas sim oportunizar diariamente explorações com espaços diversos, onde tanto meninos quanto as meninas possam brincar livremente. Ressalto que não basta apenas colocar panelinhas e carrinhos em um dia da semana e achar que estamos trabalhando as questões de gênero, mas sim compor um cenário, discutir com as crianças, e esse cenário, assim, as crianças precisam interagir, criar, imaginar, recriar. Apenas assim vamos conseguir, aos poucos, rompendo com os estereótipos e preconceito existente na sociedade. Então, eu quero deixar como uma reflexão, para terminar, algo que a Chimamanda ressalta em seu livro, Sejamos Todas Feministas. É um livro muito interessante, super sugiro para as professoras, para as mães, para os pais lerem, que ela fala assim: o problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser em vez de reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres, para sermos quem realmente somos se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. Eu vou passar algumas fotos, que foram fotos que eu tirei quando eu estava presente no contexto de pesquisa. Essa é uma das primeiras fotos, quando eu cheguei na escola, eu tirei. Então, a professora da turma onde eu fiz a pesquisa, ela tinha por hábito separar em 2 tapetes com materiais diferentes.
quase sempre ela colocava num tapete objetos dito coisas de meninas, tipo boneca, coisa de cabelo, panelinhas, e no outro ela sempre colocava carrinho, pecinhas de montar, algo do tipo. Então, naturalmente, as crianças separavam. As meninas iam para um lado e os meninos para um outro. Aí, com o tempo, essa aqui é uma proposta, uma intervenção que eu fiz, foi um dia onde eu levei maquiagem e as crianças começaram a explorar. E aqui a gente mostra um menino pintando a sua colega. Aqui eu interagindo com eles, um menino me pintando. Aqui uma outra situação que é bem interessante, que foi uma situação de um menino. Ele demonstrou bastante interesse em se pintar. Só que a professora, ela tinha uma certa resistência em deixar o menino se pintar. Então, ele foi e se pintou e chegou na frente de nós duas e disse assim, me pintei de palhaço. Afinal, os palhaços também usam maquiagem. Então, foi uma estratégia, uma forma da criança que ela utilizou para usar maquiagem, já que socialmente quem usa maquiagem são meninas, o menino não usa maquiagem. Aqui é uma situação, que é um espaço que foi organizado para eles brincarem de boneca, que estão os meninos. Aqui é uma outra foto. Então, assim, ó, ao longo do desenvolvimento da minha pesquisa, as intervenções que eu fui fazendo, as discussões, as reflexões que eu fui fazendo com eles, né? Porque eles tinham bastante dessa coisa separado de meninos e meninas, tanto que até na própria rodinha eles se separavam, eles não interagiam muito meninos com meninas. Eu fui desconstruindo um pouquinho com eles e refletindo sobre essa questão. Realmente precisa ser assim? Aqui os meninos brincando de cabeleireiro. Aqui no final é uma das últimas fotos, onde as meninas e os meninos já estavam começando a brincar junto. Então, eu trago isso um pouco para a gente repensar como que a educação das nossas crianças está sendo feita. Então, agora eu vou passar a fala para minha outra colega. Boa noite, eu me chamo Catiúcia, sou mãe da Lara, assistente social na Unipampa há 10 anos e fui orientanda da professora Sueli Salva quando eu fiz o meu mestrado em educação na UFSM. Então, eu agradeço o convite, né, para participar desse espaço de debate e antecipo que eu pensei em nós fazermos realmente uma conversa, assim, mais ou menos nesse sentido que as gurias já trouxeram. Nada muito rígido, muito acadêmico, né, porém voltado mais para uma reflexão, para que nós possamos pensar um pouquinho a respeito das maternidades, pois esse é um assunto que muitas vezes nós não questionamos, né, como se fosse algo natural e como se fosse o desejo de todas as mulheres. Então, eu quero iniciar essa conversa citando uma fala que a professora Sueli fez na última live, que ela disse assim, nós precisamos deixar as pessoas serem gente. A princípio parece uma frase banal, né? Mas para mim ela fez bastante sentido, sobretudo no meio acadêmico, no meio profissional, no meio escolar, nos nossos espaços de trabalho, né? E nas nossas relações um pouco mais formais, às vezes nós esquecemos que as pessoas são gente. E gente é um ser complexo, um ser material com diversas realidades e vivências. E também percepções diferentes, né, dessas vivências. E aí, o que isso tem a ver, né, com a maternidade? Então, eu convido vocês para a gente começar a fazer uma reflexão a respeito da maternidade sob o aspecto político, que à medida que interfere diretamente, né, na liberdade da mulher, essa questão perpassa também o âmbito social, profissional e pessoal das mulheres. Então, para tanto, nós precisamos entender a complexidade que envolve a maternidade. Antes disso ainda, nós precisamos entender que a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, machista, racista e capitalista. Ou seja, né, as mulheres estão sob controle de um Estado majoritariamente masculino. Sobretudo nesse momento político, né, da história do Brasil, a gente pode perceber o desastre que está sendo, sobretudo para as mulheres e para as crianças. Então, a mulher ela tem como seu papel central nessa sociedade patriarcal a manutenção dessa sociedade.
E essa manutenção, ela se ampara a partir do trabalho não remunerado e invisibilizado, né, que é o trabalho doméstico. Ainda mais agora, no período de pandemia, a gente está vendo muito isso. Bem como também o trabalho mal remunerado fora do ambiente doméstico, muitas vezes em trabalhos precários, sem direitos trabalhistas, e até mesmo em situações de escravidão, de exploração sexual, em diversos outros, né? Além disso, a mulher ela é responsável pela educação, pelo cuidado, pelo provimento dos filhos e também de outros familiares, sobretudo no papel de cuidadora, né? Quando algum familiar adoece, principalmente a maior cuidadora nesses casos é a mulher, independente se for filho dela ou não. E aí também nós podemos trazer o questionamento a respeito das mulheres que optam por não terem filhos, né? Como essas mulheres são vistas dentro de uma sociedade que impõe que o papel principal e central da mulher é a procriação, é a geração de filhos, né? Essa imposição social da maternidade, além dela ser um controle, né, um instrumento de controle, ela também exerce uma condenação moral e até criminal dessas mulheres, que optam por não terem filhos biológicos, seja por qual razão, ou então nos casos de interrupção de uma gestação. Então, as mulheres elas são questionadas constantemente sobre o seu papel de mãe. As que dizem que não querem ter filhos são rechaçadas socialmente. Muito sabemos, todas nós sabemos disso, né? As que realizam aborto, por exemplo, elas são criminalizadas legalmente. Porém, aí eu convido vocês para a gente fazer um breve questionamento, né? Se todas as mulheres sofrem essa mesma pressão e esse mesmo julgamento a respeito da sua liberdade de escolha em viver ou não a maternidade, com suas consequências, com seus prazeres e seus desprazeres. Então, obviamente que não. Nós precisamos entender que essa distinção ela perpassa as questões de raça, etnia e também classe social, porque as mulheres brancas, ricas, muitas vezes têm esse direito, ainda que teoricamente não seja reconhecido legalmente, né, o direito ao aborto, à interrupção da gestação. Mas as mulheres brancas e ricas, na sua maioria, elas têm acesso a clínicas de aborto que não colocam suas vidas em risco, muitas vezes com médicos renomados, como a gente já viu ao longo da história, isso aparecendo na mídia, né? Só que enquanto as mulheres ricas estão usufruindo do direito de escolha, as mulheres negras, pobres, periféricas, ainda diariamente estão morrendo, né? Milhares de mulheres morrem diariamente. Então, aqui eu não quero entrar numa questão moral, de discussão moral, ou o que cada um acha sobre o aborto. O que eu quero trazer é a questão do direito de escolha, até que ponto o Estado tem direito sobre a escolha da mulher, porque isso se trata da escolha da mulher e não dos homens, né? Então, outro exemplo a respeito dessa questão do direito de escolha, né, sobre o corpo da mulher, eu trago um exemplo para vocês a respeito das mulheres que procuram o SUS para tentar fazer uma laqueadura. Hoje, no Brasil, a possibilidade de fazer uma laqueadura está disponível para mulheres com mais de 25 anos e que já tenham 2 filhos vivos. Porém, se ela for casada ou tiver um companheiro, obrigatoriamente ela precisa da assinatura desse companheiro, liberando, autorizando que ela faça esse procedimento, né, de laqueadura. Então, nós entendemos que a maternidade, ela perpassa as complexas realidades sociais, né? Mas, sobretudo, nós precisamos entender as consequências da maternidade na vida dessas mulheres. Até que ponto é uma escolha, até que ponto é uma escolha consciente, né? A mulher, desde muito cedo, é treinada para ser mãe. O primeiro brinquedo que uma menina recebe é uma boneca. Seja ela de qualquer raça, etnia, classe, é uma boneca. Em algum momento da vida, ela vai ter o contato com essa boneca já para um treinamento para a maternidade. Então, isso não ocorre com o menino, né? Vocês reflitam a vida de vocês e dos estudantes que vocês têm contato, das crianças que vocês têm contato. Quais meninos que vocês conhecem que no primeiro brinquedo recebeu um bebê para que ele fosse pai?
Então, esse treinamento de cuidado e de maternagem ocorre desde muito cedo com a menina, o que vai formando esse caráter dela meio que de obrigatoriedade, ainda que inconsciente, né, enquanto seu papel de mulher na sociedade. Então, eu saliento que ao falar das meninas, eu quero que vocês relembrem também as categorias de raça e classe, que a gente já vem falando desde a conversa da Louise ali no início. A Louise já traz bem essa questão, porque nós não estamos falando de uma realidade homogênea, né? Mas dentro de cada realidade existe esse exercício do treinamento, que ocorre de alguma maneira. Raramente as meninas não têm contato com uma boneca para ser mãe. Então, se a família consegue fazer outras formas trazer outras formas de brincar, com certeza na escola ela vai ter contato com a boneca. Não estou dizendo que isso é ruim, longe disso, só estou trazendo esse exemplo. E na sociedade como um todo, né? Tanto no ambiente escolar, no ambiente familiar, fora disso, nos meios de comunicação. Então, nós podemos perceber que o papel principal da mulher nessa sociedade na qual a gente está inserida hoje, ela está centrada na maternidade e no cuidado. Então, a mulher, ao ser mãe, ela muitas vezes ela deixa de ser percebida como mulher, com a sua liberdade individual, com suas escolhas. As que não cumprem esse papel esse papel maternal, né? Muitas vezes são consideradas desnaturadas. Quem de nós nunca ouviu dizer, fulana é desnaturada, não cuida do filho? Isso porque, historicamente, foi construído esse papel da mulher, sendo ela como naturalmente obrigada a amar aquele bebê, né? Como se fosse automático. Aí eu pergunto isso para vocês, né? Será que isso ocorre também com os homens? É só uma pergunta mesmo, né? Para nós nos questionarmos um pouco. Será que o peso da maternidade é o mesmo peso da paternidade? Então, quando ocorre casos de abusos, por exemplo, se a gente refletir um pouquinho, né? Não vamos longe agora com o acesso ao Facebook, que é o mais comum, mais banal que a maioria das pessoas tem, né? Quando vocês veem algum caso de abuso de criança ou adolescente contra criança e adolescente, qual é a primeira pergunta que vocês veem nos comentários ali? Cadê a mãe dessa criança, né? A mãe é a primeira a ser responsabilizada. Então, raramente se questiona onde está o pai da criança. A responsabilidade recai sempre sobre a mãe. Então, vocês podem, acredito, né? Eu não consigo ver aqui os comentários enquanto eu estou apresentando, mas depois nós vamos para as perguntas. Muitas vezes a gente ouve que o amor materno é um amor natural e espontâneo. Aí eu trago para vocês o livro da Elizabeth Badinter, que ela lançou a primeira edição, se eu não me engano, foi em 1988. Tem PDF, está disponível online, que se chama Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Aí ela traz alguns argumentos, convido vocês a conhecerem essa obra, que é bem interessante. Mas, assim, eu não estou negando o amor materno, não estou dizendo que as mães não amam seus filhos, amamos nossos filhos, mas é só uma provocação para a gente fazer, né, a respeito dessa nossa sociedade. O que acontece? O que acontece na escola? Quantas vezes a gente não pensa, essa mãe é uma desnaturada, não cuida do filho dela. Mas é a responsabilidade do pai, né? A responsabilidade da sociedade em si, do Estado, com a criança. Como a professora Sueli falou no início, o que está acontecendo com o Fundeb, né? O que está acontecendo com o investimento na educação infantil, o investimento nas crianças? Será que o Estado também não está sendo omisso? Obviamente que está, né? Então, isso reflete na sociedade como um todo. Também quero trazer uma reflexão sobre um trabalho apresentado na URGS em 2017, foi a Ruama Ayube de Azevedo. Ela traz se eu não me engano, foi um trabalho de especialização dela que ela trouxe, que o título é assim, Eu amo meu filho, mas odeio ser mãe. Também é uma obra para instigar, né, para trazer questionamento. Então, ela fala um pouco sobre essa ambivalência da maternidade, a dificuldade de expressar o caos que é a maternidade
e que a gente não pode expor muitas vezes. Porém, esse caos não exclui o amor que ela tem pelo filho, porque esse julgamento, o julgamento feito a respeito de uma mãe que fala das dificuldades que ela enfrenta na maternidade, esse julgamento é muito forte. Então, a maternidade ela é sempre apresentada para nós de uma maneira romantizada, sobretudo pelos meios de comunicação. Agora, nesse momento, né, de isolamento social e que a gente está acessando direto Facebook, Instagram, a gente pode ver um pouco disso, né, mais constantemente. Então, a maternidade romantizada, ela perpassa uma realidade de mulheres com determinada cor, com determinada classe social. A maternidade vivenciada por uma mãe solo, uma mãe negra, pobre, periférica, não é a mesma forma de vivenciar, por exemplo, a maternidade da Fernanda Lima, trazendo um exemplo que todo mundo conhece, né? Que já é uma mulher branca, rica, dentro de padrões de beleza socialmente aceitos e impostos, né? Com um relacionamento heteronormativo. Então, vou trazer algumas imagens rápidas aqui, só para vocês pensarem um pouquinho. É linda, a mulher é linda mesmo, é uma mãe maravilhosa. Não estou criticando a Fernanda Lima, mas eu quero trazer para vocês o que é vendido para nós constantemente, que até inconscientemente se torna o desejo de muitas mulheres de viver uma maternidade assim, né? Ali plenamente em sua piscina. E aqui tem ela com um bebê. Essa aqui é uma blogueira, né, a Karina, que ela basicamente mostra a vida dela com os filhos nas redes sociais. Essa é uma foto do Instagram. E aqui é da Mari Maria também, uma blogueira com grande acesso, milhares de seguidores, plenamente se maquiando com o seu bebê. Aí eu pergunto para vocês se é essa a realidade que nós temos, né, a realidade que a gente vivencia da maternidade. Então, assim, a gente precisa entender que, assim como as infâncias, nós tratamos ela no plural, em razão das diversas realidades, né? As maternidades também são no plural, não é uma só forma de maternidade, né? Vou falar um pouquinho brevemente, que eu acredito que já estou estourando meu tempo, sobre a minha pesquisa do mestrado, que foi feito com as mães estudantes da Casa do Estudante da UFSM, né, na CEL. Então, nós tínhamos, resumidamente, em torno de 14 jovens que participaram, e não sei se todo mundo sabe como é que funciona para ter acesso, né, à Casa do Estudante, o direito à moradia na Casa do Estudante. Então, basicamente, resumindo, assim, tu tem que ter salário mínimo per capita, né, por pessoa, renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio por pessoa, e não ter familiares residindo no município do campus, no caso aqui em Santa Maria. Então, o que a gente conseguiu perceber? Foram em torno de 14 jovens, né, o que é um número que a gente pode considerar baixo, né, um número pequeno, considerando o universo de estudantes, né, da UFSM. Então, a gente pode trazer alguns questionamentos. Será que essas mães estão tendo acesso à universidade? Por isso que temos... Será que elas estão tendo acesso à universidade, apesar de termos só 14 jovens, né? E também nós podemos questionar se a universidade foi e está sendo pensada para mulheres e para crianças. Então, muitas vezes as mulheres não acessam o ensino superior justamente em razão da maternidade, né? Uma questão que eu entendo ser relevante na pesquisa é que os pais das crianças, eles também eram estudantes. Porém, quando se tratava de priorizar a graduação, ainda que as mães relataram, né, minha pesquisa foi com elas, eu não conversei com os pais, conversei somente com as mães. Então, elas relatavam que os pais participavam ativamente do cuidado com as crianças. Porém, quando chegava aquele momento que tínhamos que decidir, agora quem é que vai se empenhar para concluir a graduação e ingressar no mercado de trabalho? Aí quem priorizavam eram os homens, porque novamente a mulher retornava àquele papel de cuidadora, né? E até pela questão de inserção no mercado de trabalho. Elas entendiam que os homens tinham maior acesso ao mercado de trabalho, então priorizavam a graduação dos homens, né?
Então, essa priorização, né, da formação acadêmica e da inserção dos homens no mercado de trabalho, ela também pode ser comprovada agora, no período de pandemia, em que as mulheres estão cuidando das crianças, da casa, do trabalho em home office, como muitos casos estão ocorrendo, em que as produções acadêmicas, as mulheres, saiu uma pesquisa, no fim eu nem peguei, até ia pesquisar agora direitinho para colocar, sobre a pesquisa que saiu em relação à produção acadêmica, né, das mulheres e dos homens nesse período de pandemia. Então, a mulher está em casa, mas ela está fazendo essas multitarefas basicamente invisíveis, né, que é o trabalho doméstico e os cuidados com a casa, com os filhos, e a produção dela está caindo bastante na questão acadêmica, enquanto a produção acadêmica dos homens está bem alta aí. Aí aproveito para trazer um post que a revista TPM fez agora, acho que foi essa semana passada, a respeito da questão do desemprego, né? O que está acontecendo. Então, a revista TPM trouxe um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Mulher é demitida após chefes reclamarem de barulho dos seus filhos em reuniões. Então, foi só para dar uma ilustrada no momento que estamos passando, né? Obviamente que isso bem resumido, porque nós nem entramos ainda nas questões das mulheres pobres que estão desempregadas, que trabalhavam como autônomas, né? E que agora, nesse momento, estão, bem dizer, fora do mercado de trabalho, sem amparo social, à mercê da sua sorte, né? Com as crianças, muitas vezes, as famílias passando fome. Então, a minha fala foi mais no sentido, né, na proposta de tentar entender um pouquinho a complexidade que é a discussão a respeito da maternidade, né? Seu caráter político, relembrando mais uma vez, dentro de uma sociedade machista, patriarcal, racista e de classes, onde as mulheres são treinadas para serem mães desde muito cedo, assim como serem cuidadoras, né? Que elas devem abrir mão das suas complexidades, subjetividades e materialidades em prol do filho. A paz que essa exigência não é feita aos homens, né? Tão longe de esgotarmos o assunto e as temáticas de hoje, encerro por aqui, acredito que podemos abrir para as perguntas, né? Ai, garotas, que alegria ouvir vocês, que fala maravilhosa, muito obrigada por terem aceito. Eu sei que é um desafio, é uma dedicação, vocês estudam, se debruçam sobre o tema para falar, agradeço imensamente. E eu estou também, assim, muito contente, porque eu vi que muitas professoras da rede pública acessaram essa fala. E isso é muito importante, porque se alguma coisa tem que mudar, tem que começar lá na educação infantil. E o fato de ver tantas professoras interessadas em saber e discutir esse tema é uma questão bem importante. E tem aqui alguns comentários da Lu Borges, destacando a Joana Maria Pedro, que é uma referência nos estudos de gênero, a Joana Scott na história e Judith Butler na filosofia, são algumas das referências mundiais sobre gênero, que precisa ser um debate transdisciplinar, inclusive na educação. Parabéns pela fala, Litiele, tem falas, explicações muito claras sobre o tema. Muito bom te ouvir, Luíse. A Paula Cavalheiro também está assistindo. Muitos elogios aqui para vocês. A Lu Borges, novamente. Luíse, uma pergunta para você. Como é o contexto atual da produção científica sobre gênero na área da educação e como você pensa que o debate de gênero das universidades chega às escolas? E eu já vou, na esteira, trazer uma pergunta para a Litiele.
Em relação às práticas pedagógicas antissexistas, ao meu ver, como você, enquanto educadora, trabalha a resistência das professoras e das famílias em promover brincadeiras diversas? Aí tem a Mariana elogiando pelo tema, gênero, educação infantil e maternidades, muito bom. Ver mulheres com voz, visibilidade, potência, vocês me representam como mulher e pedagoga em formação. Parabéns pela abordagem, muito interessante o registro das fotos. Catiúcia, parabéns, saudade, que bom estar aqui conosco. E tem mais uma. Tá, eu acho que vocês comentam um pouco sobre isso, depois eu faço outros comentários aqui, leio outros comentários, e aí a gente faz mais uma rodada. Tá bem? A gente, no primeiro momento, iniciou o tempo, limitou o tempo até as 19, mas a gente sempre vai até 19h30. Bom, muito obrigada pelo convite, porque eu fiquei tão ansiosa no início que não agradeci, então eu agradeço agora, professora. Muito bom estar aqui. Adorei as falas das gurias que estavam comigo. A Kátia é uma amigona. A Litiele estou conhecendo agora, vou querer ler o trabalho dela. Então, assim, né, respondendo o questionamento da Lu Borges, que ela pergunta qual é o contexto atual de produção científica sobre gênero na área de educação. Bom, eu não sei se a Lu é professora da rede municipal ou da rede estadual, mas vocês sabem que gênero foi proibido pelo município de Santa Maria de ser abordado dentro das escolas, né? Quase não se fala, porque é um tema tabu. Mas eu aconselho quem tem interesse sobre o tema que leiam a dissertação da Flávia, que a Flávia é minha colega de programa na pós-graduação de Geografia, agora ela está no doutorado na UFSM. A Flávia é jornalista, uma super feminista, e o trabalho dela é a produção do espaço escolar pelos discursos de um grupo de docentes sobre as relações de gênero e sexualidade em Chapecó, Santa Catarina. Tá? A Flávia faz toda uma problematização de como é que se estabelece essa relação de gênero dentro da escola. Tá? E é interessante, porque é uma visão dos docentes. Eu não sei, eu não tenho uma dimensão do tamanho que está a produção em educação sobre gênero, mas eu vou relatar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu participei do Encontro Nacional de Geógrafos em 2017 em Porto Alegre, e aí estavam os renomados, os geógrafos mais renomados, e os meus GTs eram sempre GTs de gênero, porque eu trabalhei com mulheres negras, né? Mais especificamente mulheres negras dentro de movimentos e partidos políticos de esquerda. E aí eu estava lá assistindo uma fala e daqui a pouco um dos maiores geógrafos do Brasil disse que a pesquisa hoje em dia estava preocupada com a pinta do rabo do jacaré. E isso era uma crítica ligada a quem estuda gênero, tá? Então, para esses renomados cientistas, quem trabalha com homossexuais, com travestis, com mulheres negras, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, não são pesquisas tão interessantes quanto quem trabalha geografia física. Então, isso nos dá uma dimensão, né, do preconceito que quem estuda gênero sofre e de como fica difícil esse translado entre gênero e escola. Não é que a gente não observe questões de gênero, mas se tu chegar com um trabalho de extensão enquanto FSM dentro de uma escola aqui em Santa Maria e frisar que é um trabalho para problematizar gênero, é alta a probabilidade da direção não aceitar o trabalho. Eu consegui fazer um projeto sobre mobilidade urbana, eu e meu laboratório, mas sobre gênero a gente não conseguiu, embora observássemos questões de gênero dentro da escola. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta da Lu. Eu queria só fazer um parênteses, assim, ó. Primeiro, a fala da Litiele, que coisa triste esse negócio do rosa para menina e do azul para menina. A gente chega nas lojas, né? E eu tive 2 gurias. Então, eu ganhava tudo cor-de-rosa
E aí tu fica naquela coisa, porque tu estuda gênero, tu não concorda, daí tu ganha tudo cor-de-rosa, né? Que angústia que dá. E dos desenhos, né? Ah, isso é para menina, isso é para menino. Como isso é angustiante, como a escola reforça esse discurso. E sobre a fala da Catiúcia, eu tenho que pontuar, né? O amor materno é uma convenção social. E dentro dessa convenção social, né, as pessoas nos tratam como se nós fôssemos uns animais irracionais. Acho que ela perdeu a conexão. Eu acho Eu que a acho. Luísa caiu, hein? Fala, Litiele. Mas indo ao encontro da fala da Louise, até trago isso na dissertação, e a professora Eli conhece muito bem essa história. Quando eu era criança, eu fui criada num contexto bem patriarcal, tipo, meu pai é bem machista, e o meu sonho de infância era ter uma bola. E eu ganhei um dinheiro de um padrinho meu e eu disse pra mãe, quero uma bola de presente de Natal. A minha mãe foi e comprou uma boneca. Porque lá fora, no interior, as meninas brincam de boneca, então eu não podia ter uma bola, eu tinha que ter uma boneca. O que eu fiz? Peguei a boneca, arranquei a cabeça e da cabeça fiz uma bola. A minha mãe ficou muito chateada comigo, brigou comigo um tempão, mas depois, com o tempo, ela entendeu que pra mim era muito mais importante naquele momento ter uma bola, porque eu só tinha primos meninos, e eu queria uma bola para brincar com eles, do que uma boneca que eu ia ter que brincar sozinha. Então eu sempre trago essa história para relatar assim como isso é tão presente, sabe? E tipo foi uma coisa que eu convivi a vida toda e foi uma coisa que me incomodava tanto e até hoje me incomoda que eu dizia para o professor Eli lá em 2014, quando a gente se conheceu, eu preciso entender um pouco mais disso, da onde vem, o que acontece, por que tem que ser assim, sabe? E em relação às cores, eu tenho, até aqui em casa brincam comigo que eu tenho resistência contra a cor rosa. Porque se for rosa, eu não compro. Apesar de achar uma cor muito bonita. Mas é uma coisa assim que, tipo, tá ligado com a menina, com a mulher, tem que ser rosa. Não, eu quero algo numa cor que. Azul, preto, outra cor. Eu não. Eu acho bonito, mas não é a minha cor preferida. Então eu uso qualquer outra cor, menos o rosa. Então brinco comigo que eu tenho uma resistência. Respondendo a pergunta da Lu, que ela pergunta, né, enquanto educadora, como é que trabalhar a resistência das professoras, das famílias. Eu vou trazer duas experiências, assim, ó. A primeira foi o meu projeto de pesquisa da especialização, aonde eu tive uma grande resistência da parte dos professores, da escola, para me receber, porque naquele momento eu estava trabalhando as questões de gênero mais voltada para as professoras, então eu iria observar as práticas delas. Então isso é uma coisa que incomoda bastante. Eu percebo que a resistência ela é maior na sociedade, só que a gente tem que estar sempre com muito diálogo, explicar várias vezes, às vezes recuar, como foi o caso dessa pesquisa, respeitar o espaço para quem sabe num outro momento, né, voltar e tentar fazer alguma coisa. Mas a ideia é sempre dialogar e tentar diferenciar que gênero é diferente de sexualidade. No entanto, a minha pesquisa de mestrado, assim, eu não tive uma resistência tão grande, porque a professora da turma que eu fiz a pesquisa, ela era uma professora que tinha feito uma especialização e tinha trabalhado com a questão de gênero até mesmo com a professora Eli, se eu não me engano. Ela fez uma escrita sobre isso. No entanto, como a minha pesquisa é observar as crianças, por mais que empiricamente, né, eu estaria observando a prática pedagógica dela, estaria observando ela, foi mais fácil, entre aspas, porque eu estava observando as crianças, o que as crianças percebiam. Então, eu não tive tanta resistência. E ela era super parceira, assim, vamos montar um espaço, vamos dialogar com eles tal assunto. Ela ia junto, sabe? Então, foi bem bacana nesse sentido. Não sei se eu me fiz entender, não sei se tem mais algum Louise, questionamento. não sei se a Louise quer terminar. Não, a gente estava falando dessa questão da convenção social, porque quando você diz que a maternidade é um instinto, você está justamente tirando esse direito de escolha. E isso também contribui para essa regulação dos corpos femininos que a Catiúcia trouxe. Uhum. Você não é um animalzinho que vai ter o filho, já vai ter aquele instinto materno. Isso é construção social, né? Convencionou-se
É claro, eu não estou dizendo aqui que a gente não ama os nossos filhos, a gente ama, claro que sim, mas a gente ama porque a gente tem estrutura financeira e psicológica para amar. E isso tem que ser colocado, né? Você não consegue dar amor, abrigo, aconchego se você não tem uma estrutura mínima para fazer isso. E isso não é problematizado, né? Daí viram essas mães de Facebook que eu não gosto, eu particularmente não gosto, né? Você fica romantizando uma maternidade que é algo muito difícil. Maternidade é trabalho braçal, é uma super responsabilização, né? Você vê que a pesquisa do homem, os 3 principais cientistas do país, embora a maior parte das pesquisas sejam feitas por mulheres, são homens. E isso é muito óbvio, é porque alguma mulher se sacrificou para que eles tivessem um super lattes, né? Então a gente tem que começar a problematizar essas questões. Acho que era isso mesmo. E eu não sei também, eu não sou mãe, né? Mas tenho várias amigas que são mãe. Eu acho que um pouco nós mulheres pecamos no sentido de não falar sobre a parte ruim, entre aspas, da maternidade. Porque o que a gente vê realmente é uma maternidade romantizada. Agora mesmo, há pouco tempo, uma amiga minha descobriu que está grávida. Então, assim, a culpa que ela estava se sentindo por estar numa gravidez que não era o momento que ela esperava, sabe? Então, eu até cheguei a conversar com ela assim, não, mas você tem 50%, né? E ele tem 50% também. E ela, não, mas o social é em cima de mim, não adianta, as pessoas cobram de mim. Como eu deixei isso acontecer? Tipo, tá, mas não foi somente ela, sabe? Eu sei que quando a gente tá inserida ali é um pouco diferente. Eu tô falando de alguém bem de fora que só tem experiência das amigas, digamos assim. Mas, e outra coisa, é tudo bonitinho. Não, ficar com criança não é bonitinho, cuidar, ter um parto não é bonitinho, entendeu? Então não é pouco falado nesse sentido. Eu acho que É o, deveríamos dar mais voz. o julgamento que recai sobre a mulher, ele é gravíssimo, ele é fortíssimo, né? Então, quando tu ouve uma mãe falando que, olha, eu não aguento mais, eu estou exausta, sem contar toda a questão biológica que ocorre no corpo da mulher, a queda hormonal, sem dormir, sem se alimentar, com uma criança chorando, muitas vezes sozinha, sem um aporte social, um grupo familiar, uma rede mesmo, né, que dê esse suporte, e mais ainda esse peso, essa culpa que a mulher acaba carregando, essa infeliz dessa culpa cristã, a mulher não consegue falar, ela não pode falar, porque ela vai ser julgada o tempo inteiro. Então, é algo a se pensar, né? Quando eu falo no meu lugar, né, enquanto assistente social da universidade, quando a gente recebe uma jovem estudante que muitas vezes está sozinha e com um bebê para cuidar, dentro de uma universidade que foi pensada para homens com horários e flexibilidades masculinas somente, que olhar a gente está tendo para com essa pessoa, né? As professoras, quando recebem, as profs aí, sobretudo da educação infantil, quando recebem uma mãe com um bebê, qual é a visão que a gente está tendo, qual é a empatia que a gente está tendo com essa mãe, né? Trazer um pouquinho essa reflexão, mais no caráter de empatia e reflexão mesmo. Era mais ou menos esse meu objetivo. O Catiúcia, tem vários comentários aqui para você, ó. A maternidade, a Simone diz assim, a maternidade enquanto dispositivo de controle dos corpos das mulheres. E a Gislaine Couto faz uma pergunta aqui, por que o governo quer que as mulheres de classe popular tenham muitos filhos? Né? A questão da maternidade... Pode falar, Su, desculpa. Não, tem várias perguntas aqui sobre isso, sobre maternidade, né? Nós, mães e pais, temos muita responsabilidade na educação não sexista. Isso está intrínseco nas mais banais ações do cotidiano, estejamos atentos. A Lu, o discurso amo meu filho, mas odeio ser mãe, questiona a romantização e essencialização da maternidade, como citou a Catiúcia. Precisamos pensar no conceito de maternagem, a ação de aprender a cuidar. Bom, eu deixo você comentar, né? E, enfim, eu acho que já são 19h12. Vamos comentando. Comentem vocês, vocês estão
visibilizando ali também as questões. Eu perdi o comentário da prof. Simone. O que era? Deixa eu ver onde é que está. Eu vou a indo maternidade para quanto dispositivo de controle dos corpos das mulheres. Sim, aí eu acho que dá para já engatilhar ali com a pergunta da Gi. É que assim, ó, a mulher, quando ela passa a ser mãe, ela deixa de ser mulher, né? Teoricamente, nessa sociedade machista e patriarcal. A mulher está a serviço do Estado para procriação. Quem é que recebe os menores salários, né? Aí a gente pode questionar quem é que está nos subempregos, quem é que está nessa base da exploração e também quem é que está na base da manutenção dessa sociedade. Quem é que faz todo o trabalho? Vocês já colocaram o cálculo de quanto custa a hora de trabalho doméstico que vocês exercem em casa? Se vocês tivessem uma pessoa para limpar a casa o tempo inteiro, cuidar de filho, cuidar de tudo. Se a gente for calcular o que é isso, o que o Estado deixa de nos pagar e as próprias famílias deixam de nos pagar, é um trabalho não remunerado, mas é trabalho. E esse trabalho é o que sustenta toda a nossa base social. Agora, em período de pandemia, quem é que está cuidando das crianças? Quem é que está estudando junto com o filho? Ainda que tenha o pai e a mãe em casa, ou seja lá quem esteja acompanhando. A responsabilidade recai sobre a mulher, né? Então, é nesse sentido que a gente fala sobre o Estado ter o controle, porque o momento que tu se torna mãe, tu não manda mais em ti. Tanto é que se tu quiser interromper essa gestação, tu vai responder por crime. Tu não pode realizar esse aborto, né? Tu não tem essa escolha. Aí a gente também traz, será que o homem tem o direito à escolha de ser pai, né? Quantos escolhem não ser, apesar de terem gerado filhos? Não lembro qual eram as outras perguntas. Eu me empolgo falando, me perco. Por que o governo quer que as mulheres tenham filhos, né? Justamente para esse controle. Justamente para essa precarização, né? É um controle bem maior que tu tem. Agora, o que a gente está vendo? As mulheres com filhos, mulheres sozinhas em casa, sem renda alguma, né? E também não sei se seria uma questão de querer, ou acho que tem que pensar um pouquinho melhor sobre isso, não sei nem se seria uma questão de querer, mas basicamente é uma questão de controle, né? Sim. A Paula Cavalheiro diz que ela faz aqui um questionamento. Quais são as realidades das escolas quando se trata o tema gênero? Há diálogos, professores têm autonomia ou liberdade para tratar esse tema? Eu acho que já foi comentado por vocês. Eu só queria complementar a fala da Catiúcia, porque assim, ó, como a gente idolatra o pai, né, o homem que participa da vida do filho, do lar, essas coisas assim, e como a gente coloca o peso na mulher, que é a obrigação dela. Tipo, nunca a gente idolatra dizendo, ó, que mulher maravilhosa, porque ela faz tudo, ela dá conta. Ela tá fazendo a obrigação dela. Agora, se um homem participa, se o homem tá fazendo o papel dele, né? Nossa, ele ajuda. Não, ele não ajuda. Ele tem parte de tudo isso. Ele também come, ele também usa roupa, ele também fez a criança. Então, é essa forma de ver que me incomoda tanto, sabe? Tem uma pergunta ali da Gi também, ó. O que e como pode ser explicado que meninos não vão ser homossexuais se passarem maquiagem ou brincarem de boneca na escola, embora eu saiba que o preconceito está no adulto? Isso é uma questão também que a gente tem que pensar um pouquinho. Aquele adulto que chega ali, que tem o seu filho, ele tem uma construção social e familiar e histórica. Ele também passou por uma educação de pessoas com outra consciência. Então, eu entendo que espaços como este devem ser cada vez mais democratizados, para que a gente saia desse ambiente universitário, esse ambiente profissional, que aqui, basicamente, hoje nós temos profissionais de educação, né? Mas será que esses debates estão chegando até os pais? Porque, de alguma maneira, tem que chegar, para que, então, nós tenhamos a reflexão e, gradualmente, esperamos que uma mudança nessa percepção, né? O menino não vai deixar de ser menino, ou vai também. O importante é que as crianças tenham liberdade de escolha, de serem o que
que eles são. Sabemos que não é uma escolha, né? Mas que a criança tem a liberdade de ser quem ele é. E para isso, eu entendo que é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho de base, para que esses pais tenham acesso à reflexão e que nós entendamos que tem um tempo para isso, é um processo, não vai ser nada impositivo, né? Não pode ser, porque aí não vai acontecer. Mas eu acho que um trabalho já de base com as famílias já é o início. A gente Certo. tem que entender também que essa masculinidade ela é tóxica para os meninos também. Não é só para as mulheres. A masculinidade ela é tóxica para os meninos, justamente se a gente for levar em consideração que essa masculinidade é performativa. Né? Você tem uma série de critérios para atender para ser considerado homem dentro da sociedade. E isso rouba, né, inclusive, a questão da sensibilidade dos meninos e acaba empurrando eles, né, para uma situação menos sensível, menos de se colocar no lugar do outro. Né? Quando tem meninos que gostam de brincar de boneca, como foi problematizado, ele é questionado na sua sexualidade como se ele não fosse ser pai. Então, é uma construção que vem de longo tempo e essa masculinidade ela não afeta só a vida das mulheres. Por isso que o estudo de gênero ele preza por equidade. Você tem que dar plenas condições para esses sujeitos, independente de gênero ou sexo ou sexualidade, para que eles consigam conviver em pé de igualdade dentro dessa sociedade. Essas questões, é bom você trazer isso, Luiz, porque essa estrutura social machista, ela acaba prejudicando os meninos também, porque eles não podem nunca expressar sensibilidade, eles não podem sentir dor, e com isso eles são estimulados a se arriscar mais, por isso tem uma maior quantidade de meninos que morrem cedo, ainda adolescentes, porque eles se arriscam mais, depois os homens morrem mais cedo porque também se cuidam menos, porque assim como eles não aprendem a cuidar do outro, eles não aprendem a cuidar de si, então tem consequências para os homens também, né? E o que a gente precisa, eu acho que defender é uma prática de cuidado, mas que tem que ser assumida por toda a humanidade, não só pela metade do mundo, tem que ser assumida por homens e mulheres. Mas agora, mais do que nunca, está se revelando a necessidade do cuidado e da fragilidade que estão vivendo as pessoas que estão cuidando umas das outras. E o quanto isso ainda é frágil no Brasil. O quanto isso ainda põe em risco a vida de crianças, a vida das mulheres, né? Então, as práticas voltadas para o cuidado beneficiam não só as mulheres, mas beneficiam os homens também. Mas, da forma como o mundo está organizado, sem dúvida que prejudica muito mais as mulheres, né? O Renan Santos aqui, ó, parabéns pelas reflexões instigantes. Adentrar na temática de gênero representa assumir no embate político na luta contra os preconceitos, violências e estereótipos. A Juliane, parabéns, conversas tremulantes. A Flávia, parabéns, excelentes reflexões. Olha aí a Jussandra. Passo fundo na luta, escola, arte e manhãs tremulando as discussões de gênero. A Paula também fazendo comentários. Às vezes não é permitido ao menino chorar. Exatamente, não é? Como isso é complexo, né? E tem coisas... Ó, eu sou encantada pelo... o escritor do Menino Maluquinho, agora me fugiu o nome dele, mas... e o Ziraldo, né?
O Ziraldo, olha o que ele diz. O menino maluquinho tinha 10 namoradas e chorava escondido quando sentia dor, né? Então, nas coisas mais banais a gente encontra e fortalece, e olha, né? Ele é super conceituado, o Ziraldo, mas escorrega em questões assim do cotidiano e que a gente acaba nem percebendo que fortalece os estereótipos de gênero. Então, meninas, são 19h23, cada uma para suas considerações finais. Eu mais uma vez agradeço, muito importante essa conversa de hoje. As pessoas comentaram ali, gostaram bastante, e a gente espera ter contribuído um pouco para cada um pensar, colocar mais algumas questões, né, nas conversas tremulantes. Então, com vocês. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite e ressaltar o quão desafiador é conversar e discutir, e também, ao mesmo tempo, como é importante ter esses espaços, né, e ter colegas e professores que a gente consegue dialogar sobre a temática. Muito obrigada novamente pelo convite e estamos à disposição. Louise. Também posso? Pode. Agradeço o convite mais uma vez, né? Como a Litiele também já me disse, quando a Su pede, a gente não consegue dizer não. A Sueli mora no nosso coração, uma professora maravilhosa, um exemplo para nós. Agradeço também, quero mandar um beijo para a Gilce, porque a Gilce lá da EMEI Borges de Medeiros, que foi a primeira prof a acolher a minha criança, que hoje já está com 14 anos. Então, eu tenho um amor muito grande pela escola e também pela Ida Fiore Druck. Tem as profs lá que moram no coração da gente. Então, assim, ó, muito obrigada pelo convite, obrigada pelas gurias, pela Lou, pela Licelli, que compartilharam esse espaço hoje. A gente está à disposição, quando quiserem conversar, aí é só chamar. Eu também, mais uma vez, eu agradeço, professora Sueli, uma honra conhecê-la e dialogar. O trabalho a gente já conhece, né? Porque o pesquisador, a pesquisa está aí, a obra está aí. Então, muito bom ter esse contato mais próximo contigo. Agradecer a Kati, a Licelli também, que eu conheci hoje. Agradecer o espaço, porque esses espaços, né, que mexem com os particulares do patriarcado, eles são raros e eles são necessários. E que daqui a 20 anos não precisemos estar aqui discutindo essas questões e que já tenhamos avançado. Que a gente sabe que, em termos de educação, tudo é a longo prazo. É o tal do passo de formiguinha. E a gente precisa de uma sociedade educada também em gênero, assim como raça e classe. Muito obrigada. Boa noite.